Só vou repetir alguma coisa assim para nos dar o contexto. Lembramos que Deus falou com Elias no Monte Sinai, em 1 Reis 19. Ele deu para Elias, ele deu 3 incumbências, 3 tarefas para Elias fazer. E é uma passagem bastante difícil da gente entender, porque no contexto, do jeito que está lá em 1 Reis 19, assim, o contexto fica muito evidente, não tem como você pensar dentro daquilo que Deus estava falando para Elias. Não parecia ser uma coisa, bom, isso vai acontecer daqui a uns anos. A ideia é assim, quando você lê aquele texto do que Deus falou com Elias, ele fala: você vai voltar agora, você vai sair daqui do Monte Sinai, você vai voltar pelo seu caminho e você vai, até aparece, né, o que a gente entende é que era para ele ir direto para Damasco e já colocar Azael como rei sobre a Síria. Então, é uma coisa assim, nós estamos entendendo que, tentei mostrar aqui que Deus falou mais ou menos aqui no Monte Sinai, e que se passaram pelo menos alguma coisa em torno de 15, talvez até mais de 15 anos, até que essas incumbências foram realizadas, não por Elias, mas pelo sucessor Eliseu. E nós temos visto que Eliseu veio, como todo o contexto de Eliseu, que ele veio como sucessor de Elias, para completar a missão de Elias. Só que no início também, se essas coisas que Deus falou com Elias foram incompletas, Elias não fez. Tem gente que até acha que Elias foi negligente, que Elias não fez o que deveria ter feito. Isso tudo são especulações, porque a Bíblia não fala isso. Mas se essas coisas que Deus falou com Elias ficaram incompletas, Eliseu veio para completar. Até poderíamos pensar, seria a primeira ordem do dia para Eliseu fazer. Não, Eliseu, na verdade, Eliseu vai, colocamos aqui nesse cronograma, nessa linha cronológica, nós vemos que Eliseu atuou como profeta por um período de mais ou menos 60 anos, é muito tempo. Aqui tem que ver então, esses 60 anos de Eliseu, na verdade, o que nós temos registrado do ministério de Eliseu, tudo isso que nós vimos nos primeiros capítulos de 2 Reis, foram apenas nesses primeiros 12 anos durante o reinado de Jorão, filho de Acabe. Depois tem 28 anos de Jeú, mais 17 anos de Joacás, e Eliseu morre no tempo do neto de Jeú, que é Jeoás. Nesse período todo de Jeú, mais Joacás, mais não sei quantos anos de Jeoás, não temos nada, absolutamente nada sobre Eliseu. O que Eliseu estava fazendo? Então, é algo assim bem significativo. Eu já falei sobre isso, mas eu torno a falar porque essas coisas não são evidentes, a Bíblia não coloca isso não está... tem coisas que a Bíblia não fala e não tem como saber, e qualquer opinião é uma especulação. Por exemplo, Deus falou com Elias para fazer aquelas 3 coisas. Elias não fez. A Bíblia não fala por que ele não fez. Se em algum momento Elias recebeu uma instrução de Deus, não é igual Davi. Davi tinha um encargo de fazer a casa de Deus, mas Deus falou com ele: não é você que vai fazer, é seu filho que vai fazer. Estava claro. Para Elias, nós não sabemos se em algum momento, pelo menos não está registrado, que Deus falou com Elias que ele não ia fazer aquelas 2 partes, que ele ia ter que esperar. Eu estou deduzindo que Deus deixou esse período como oportunidade de arrependimento, porque o que eu estou querendo mostrar nessa etapa aqui, já falamos bastante sobre a primeira parte, que é Azael. Agora no capítulo 9 nós vamos passar para a segunda parte, ou seja, Deus deu para
Elias a incumbência de duas coisas que ele não fez, que era colocar Hazael como rei da Síria e Jeú como rei de Israel. Então, a primeira parte nós já vimos no capítulo 8, agora no capítulo 9, Eliseu vai passar para a segunda parte, a outra tarefa que Elias não fez, que ficou para ele, era colocar Jeú. Por que essas duas coisas eram importantes? Por que isso era importante que Elias fizesse, mas ele não fez, e agora Eliseu vai fazer? Por que isso é importante? Porque toda a missão de Elias, todo o propósito do ministério de Elias e Eliseu como sucessor, todo o propósito da missão deles, da incumbência deles, era alertar o povo de Deus e trazer uma mudança, uma reforma em Israel, em que não teria mais esse culto a Baal, que Deus ia fazer uma limpeza, ia mudar a situação do povo dele. E era exatamente isso que Elias estava perguntando para Deus no Monte Sinai. Deus, eu fui muito zeloso, eu fiz tudo que o Senhor mandou, só que ao invés de alguma coisa acontecer, de mudar em Israel, está do mesmo jeito, e aliás, eu estou arriscado a perder minha vida e eu sou o último. Essa foi a cena que Elias pintou para Deus, como se Deus precisasse de alguém para pintar uma cena para ele. Mas essa foi a cena que Elias pintou para Deus. Eu fiz tudo que o Senhor mandou, eu fui muito zeloso, eu arrisquei minha vida, só que, quase que ele está falando, faltou a sua parte, faltou alguma coisa que não aconteceu e não mudou nada. E aí Deus fala com Elias, sem explicar todos os passos intermediários, mas Deus fala com Elias: olha, fique tranquilo, você não é o único, tem mais 7.000 pessoas que não dobraram o joelho a Baal, e para completar a tua obra, para completar a tua missão, faltam 3 coisas, Eliseu, Hazael e Jeú. Então, agora essas 2 pessoas precisam entrar em cena, Hazael na Síria, Jeú em Israel, para mudar o cenário. E que é esse cenário? Como que esse cenário vai ser mudado? Da pior maneira possível. Gente, nosso intuito é sempre aplicar para o nosso tempo, aplicar para entender o que Deus estava fazendo naquela época e entender como Deus quer fazer hoje. Nós estamos vendo um cenário em que Israel, a parte de Israel, que é o reino do norte, as 10 tribos, Israel vive uma apostasia total, eles estão afastados de Deus. Jeroboão já tinha começado, Acabe e Jezabel levaram um passo muito além de Jeroboão. Então a situação em Israel é terrível, de afastamento de Deus. Deus se diz provocado. Ele fala que Acabe provocou, e lá no final de 1 Reis, no tempo de Elias, fala assim: ninguém foi como Acabe, que provocou tanto a Deus como Acabe e Jezabel. Então Deus quer mudar essa situação, e ele mandou Elias e depois o sucessor de Elias para que essa mudança fosse efetuada. E o Deus Todo-Poderoso está esperando. Deus muda, difícil para a gente entender, porque a mente de Deus não é como nós, mas Deus muda de ideia, Deus muda planos para achar uma forma de não exercer juízo. Eu tenho falado várias vezes nas últimas aulas que Deus não pode trazer o reino dele sem trazer juízo. Se nós vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu, esse reino que já existe em embrião, que já existe numa forma inicial, desde o tempo de Jesus, esse reino só pode vir em plenitude se Deus exercer juízo. Nós precisamos entender isso. Não tem outra maneira do reino de Deus vir sem que haja juízo. Porém, Deus não quer trazer juízo. Dá para entender isso? Deus precisa trazer juízo e Deus não quer trazer juízo.
Sabe quando Deus não é como nós, Ele não faz as coisas sem razão, mas a gente sempre usa o nosso exemplo para entender um pouco. A gente tem uma coisa difícil para você não fica adiando. Não vou fazer isso hoje, deixa para depois, vamos esperar, vamos ver se não precisa fazer isso, né? É quase isso. Deus falou com Elias lá no Monte Sinai, quer dizer, já estava no plano de Deus. Era para colocar Azael. Para que colocar Azael? Para trazer sangue, para trazer juízo sobre Israel. Eliseu chorou quando ele colocou quando ele colocou esse propósito para Azael, que você vai ser o próximo rei. Eliseu chorou porque ele viu o quanto isso seria terrível. Se Eliseu chorou, quem estava chorando mais do que Eliseu? O próprio Deus. Jeú vai ser, de todos os reis do reino do norte, 19 reis do reino do norte, Jeú é o único que recebe um elogio, que fala assim, ele tinha zelo por Deus. Deus falou que, como você foi fiel em cumprir o meu propósito. O propósito dele era sangue. As coisas que Jeú faz são terríveis. Ele mata, ele traz muita morte também dentro de Israel, sobre os adoradores de Baal, sobre a descendente de Acabe, mas é sangue. Deus não gosta disso, Deus não quer isso. Então Deus está esperando, dando oportunidade. Então você dê uma olhada para 1 Reis 9, eu não vou ler agora, mas veja onde nós estamos. Em 1 Reis 9, eu vou começar a fazer essa leitura, porque eu quero voltar para a profecia de Elias no final de 1 Reis, mas eu vou começar a ler um pouquinho para vocês se situarem, ok? Então, 2 Reis 9, começa assim, o primeiro versículo. O profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: cinge os teus lombos, leva este vaso de azeite contigo e vai a Ramote Gileade. Gente, eu sei que tem gente que não gosta muito de nomes, de guardar nomes, é meio confuso. Se a gente estivesse falando sobre o Brasil, falar São Paulo, Porto Alegre, Belém, você tem uma noção, um fica num lugar, outro fica no outro. Quando se trata de geografia bíblica, às vezes é difícil as pessoas guardarem. Mas eu acho muito importante se ter uma ideia de geografia bíblica, porque quando fala as coisas aqui, você tem que saber, ficou perto, para onde que ele estava mandando, onde essas coisas estavam acontecendo. Isso faz muito sentido na história. É difícil você entender a história sem olhar no mapa e ver. Se eu tivesse mais recursos, eu colocaria um mapa aqui para vocês verem. Então, acho que quase todo mundo deve ter. Mas essa cidade, Ramote Gileade, você tem que lembrar que tinha a parte de Israel, que até hoje é considerada a nação de Israel, a terra de Israel, que fica entre o Rio Jordão, do lado leste, e o Mar Mediterrâneo, do lado oeste. Então, essa é a faixa. Israel é uma nação pequena, é uma extensão muito pequena, mas no início tinha 3 tribos, ou 2 tribos e meia, do outro lado, do lado leste do Jordão. E hoje isso tudo pertence à Jordânia, faz parte de outro país, nem faz parte de Israel hoje. Mas naquele tempo, esse Ramote Gileade é uma cidade que ficava do lado leste do Jordão, e era onde eles estavam lutando. Depois, mais na frente, a gente pode até ver o contexto. Esse rei Jorão, filho de Acabe, ele estava lutando com o rei da Síria. Quem que é o rei da Síria agora? Hazael, esse rei que acabou de matar o rei anterior e assumir o trono. Então, Hazael é o rei da Síria já, e Jorão está lutando com ele por causa de uma cidade, que o rei da Síria queria tomar. Ficava muito próximo da Síria, essa cidade, Ramote Gileade. Então, Eliseu pegou um dos discípulos, um dos filhos dos profetas, e a primeira coisa que nos chama a atenção, porque olha, toda essa missão que Deus deu para Elias,
que Elias não fez, que Eliseu demorou bastante para fazer, e agora Eliseu, ele fez com Azael, né? Nós já vimos isso no capítulo 8, mas a última parte, que é ungir Jeú como novo rei de Israel, Eliseu nem vai, ele não vai pessoalmente, ele pega, quando você tem uma tarefa menos importante, você manda um subordinado, um servo, um aprendizado, um estagiário, né? um que está aprendendo, você manda alguém, porque não é uma tarefa tão importante. Eliseu manda um filho do profeta, um discípulo dele, para fazer uma das coisas mais importantes que tem, que é ungir o próximo rei. Eliseu nem vai, Elias já não fez, Eliseu demorou muito para fazer, e na hora de fazer, ele não vai também, ele manda um discípulo. Agora, eu sempre acho importante colocar essas coisas. Quando eu falo assim, a Bíblia fala, ou tem uma inferência, às vezes a Bíblia não fala claramente. Esse diagrama que eu fiz aqui, a Bíblia não chama atenção para isso, mas tudo isso aqui é deduzido da Bíblia, então não é invenção minha. Agora, quando eu faço a pergunta, por que Eliseu não foi? Eu não tenho a resposta bíblica, eu vou dar a minha suposição. Então você tem que saber, isso aqui é uma suposição, não é a Bíblia que está falando isso, e nem tem exatamente como você deduzir isso claramente da Bíblia, mas eu vou falar a minha impressão. Eliseu, como nós temos visto várias vezes, Eliseu é um profeta que tem qualidades, ele está completando a missão de Elias, mas ele tem características bem diferentes de Elias. Elias é o cara que não conversa com ninguém, que chega, fala e some. Eliseu é uma pessoa que convive, ele convive com a sunamita, ele convive com os filhos dos profetas, ele fica até dentro de Samaria, junto com o rei consegue falar com ele. Quando você queria falar com Elias, você não sabia nem onde você ia achar Elias, né? Então tem muitas diferenças entre Elias e Eliseu, e uma das diferenças, que Elias chamava fogo do céu e queimava soldados e tudo, Eliseu é uma pessoa que representa mais o ministério de Jesus na terra, que Jesus, embora na segunda vinda ele seja aquele rei que vai trazer juízo também, mas Jesus, no seu ministério terreno, ele era aquele que o profeta falou, ele não esmaga nem como é que é a palavra lá? Ele não apaga uma chama que está quase apagando, ele não age com violência, ele é delicado, ele é manso, ele não procura trazer morte. Eliseu é essa pessoa. Quando tem um exército, ele não manda fogo do céu sobre o exército dos sírios, ele faz com que fiquem cegos, depois manda embora depois de um banquete, ele faz esse tipo de coisa. E agora que chegou o momento de Eliseu completar essa missão dura, a parte dura da missão de Elias, que ficou para ele completar, Eliseu, essa é a minha impressão, ele não quis ir lá pessoalmente e ungir Jeú, ele sabe o que está implicado. Quando ele foi falar com Azael, ele chorou. Essa parte para Eliseu é difícil, ele enfrenta isso com dificuldade. Essa é a minha sugestão. Eliseu não foi porque essa parte da missão é muito difícil, né? Não porque ele não quis assumir a coisa difícil, ele fez o que Deus mandou, aconteceu, mas ele manda um mensageiro porque para ele presenciar, para ele olhar como ele olhou para Azael e viu o que Azael ia fazer, para ele agora olhar para Jeú e ver o que Jeú vai fazer também, né? Eu penso que ele achou isso difícil, mas isso é só uma ideia, pode não ter fundamento nenhum. Então ele fala para ir a Ramote Gileade, então era longe, ele tinha que fazer assim, longe em termos de Israel. Israel tudo é pequeno, mas como eles não tinham meios de transporte modernos, era uma viagem, ele tinha que ir para o outro lado do Rio Jordão e chegar onde ele ia ver Jeú, que estava no cenário da batalha, ok? E então, versículo 2, ele fala, chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, entra e faze que ele se levante do meio de seus irmãos, leva-o à câmara interior.
toma o vaso de azeite, derrama-o sobre sua cabeça e dize: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel, então abre a porta, foge e não te detenhas. Olha o tipo de missão que o profeta tem que fazer, né? Ele vai ter que chegar para... Aí vai ter um grupo de capitães, né, de generais, vai ter um grupo, entre esse grupo de comandantes tem o tal do Jeú. Ele vai falar com Jeú. Por que ele tinha que falar com ele à parte? Por que ele tinha que fugir? Porque tem um rei sobre Israel, que é Jorão. Ele está incitando, ele está promovendo um golpe. Ele está mudando o governo. Então ele chega e fala assim: eu tenho uma palavra, faz com que ele, né, vá à parte, você vai falar só com ele, aí você unge como rei, e aí você corre, porque daí o negócio, o que vai acontecer depois, você não vai querer ver. Então, fuja o mais rápido possível, abre a porta e fuja. Agora, essa instrução, como vai repetir depois, porque depois, na hora que o filho do profeta chega lá e dá a palavra sobre Jeú, é muito mais longo do que essa palavra aqui. Mas eu acredito que a diferença é porque, ou outra vez, assim, nós não temos informação específica, mas ou Eliseu deu uma informação mais completa e não está nessa primeira parte, ou como o filho do profeta era um profeta, Deus deu uma palavra mais completa para ele na hora de entregar. Tem essas duas possibilidades, porque daí, versículo 4, ele foi para Ramote. Versículo 5, entrando ele, viu que os capitães do exército estavam sentados ali. Disse ele: capitão, tem uma palavra para te dizer. E essa cena também chega a ser um pouquinho engraçada, porque tinha várias pessoas, vários capitães. Ele falou capitão. Então, será que só um era capitão? Não, tinha vários capitães. Ele não usa o nome, ele sabe o nome da pessoa, mas ele não usa o nome. Então ele chega a ter um grupo sentado e ele fala assim, com certeza olhando, né, para a pessoa: capitão, eu tenho uma palavra. Aí Jeú fala assim: para quem? Talvez era porque, nossa, será que é para mim? Mas ele pergunta assim, o profeta com certeza está olhando para ele, mas ele pergunta: para quem? Né, se eu sou a pessoa. Aí ele fala assim: é para você mesmo. Mas em nenhum momento o profeta usa o nome dele. Ele fala: tem uma palavra para você. Ele vai confirmar: é para mim mesmo. Ele fala que é. A qual de todos nós? Disse ele: a ti, capitão. Então, versículo 6, ele se levantou, entrou na casa. Então eles estavam à parte, ele se separou dos outros e derramou o azeite sobre a sua cabeça e lhe disse. Então agora vamos ver a palavra que o filho do profeta entrega, que é bem mais longa do que está registrado no versículo 3. No versículo 3, Eliseu, que está escrito aqui, Eliseu só mandou falar: ungi-te rei sobre Israel. Só isso. Só que a palavra do profeta é mais longa. E eu acho que ele seguiu as instruções de Eliseu. Provavelmente Eliseu tinha dado uma instrução mais longa, mas o autor não repetiu nas duas partes. Mas vamos ver a profecia que o filho do profeta, a mando de Eliseu, deu. E eu quero que vocês vejam como isso cumpre as instruções e as palavras que Deus deu para Elias. Essa parte é muito importante para você ver a conexão. Deus deu instruções para Eliseu, mas essas instruções já são instruções que vieram em cima de instruções que Deus já tinha dado para Elias. Então, essa linha, essa sequência, Deus cumprir o que ele já tinha falado antes, é muito importante para a gente ver. Então, vamos ler a palavra que ele fala aqui, começando no final do versículo 6. Então, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Lembra que Deus, Ele quer mostrar que quem é Deus de Israel não é Baal. Ok? É muito importante entender. Deus está atraindo o povo dele de volta. O povo dele usa o nome dele até hoje. Não é que eles nunca mais usaram.
Eles sabem quem é Yahvé, Yahweh, Jeová, né? Esses nomes que a gente usa assim para falar do nome de Deus. Eles sabiam quem era. Você tem que sempre lembrar, acho que é um fato que todo mundo sabe, que quando fala Deus, geralmente as nossas versões em português colocam Deus. Quando fala Deus, geralmente é Elohim ou El, é um nome assim mais genérico, é como Deus com letra minúscula em português, é um Deus. A palavra Elohim não é um Deus específico, né? É Deus que você pode usar para o verdadeiro Deus, ou você pode usar para falar de um outro Deus, que não é o Deus verdadeiro. Agora, quando fala geralmente Senhor, com letras maiúsculas em português, na sua Bíblia, né, quando fala em letrinhas maiúsculas, diferenciadas, é porque é aquele nome que Deus deu para Moisés. Fala assim, como que Moisés perguntou, como é que é o seu nome? Quem que eu vou falar? Fala assim, eu sou o que sou, né, que é aquele nome Yahvé. Então, Deus está falando aqui, assim diz Yahvé, Deus, né, o Senhor Deus de Israel. Então ele está colocando de uma forma muito completa, Yahvé, Deus de Israel. Então não é Baal. Quem está interferindo na sequência de reis, quem está interferindo no governo é o verdadeiro Deus. E por que Deus vai interferir no governo? Deus interferiu até no governo da Síria, que não reconhecia Deus como o Deus verdadeiro. Mas aqui ele usa a expressão assim, olha, ungite rei, assim diz o Senhor, Deus de Israel, ungite rei sobre o povo do Senhor. Gente, isso me fala muito forte. O povo de Israel fazia anos que não estava servindo ao Deus verdadeiro, e Deus continua afirmando, vocês são povo do Senhor. Quem que Deus considera como o povo dele hoje? Quem é o verdadeiro povo de Deus? A igreja, cheia de toda essa mistura que nós vemos hoje? Algum país? Alguma nação? Quem é o povo de Deus? Para quem Deus falaria sobre quem hoje? E a gente fala assim, não, mas as igrejas, o povo de Deus em geral, está muito longe. Mas Deus falou sobre esse povo que estava correndo atrás de Baal, que estava com os bezerros de ouro, que estava abandonando Deus, que tinha abandonado Deus há muito tempo. Ele fala, eu vou colocar um rei, eu vou mudar o rei, eu vou tirar o filho de Acabe, Jezabel, eu vou tirar e vou colocar um outro rei sobre o trono de Israel. Por que eu vou fazer isso? Porque é povo meu, esse povo é meu, eu que mando quem é rei. Deus manda sobre todas as nações da terra, todas, né? Como ele fez com a Síria também, mas ele tem interesse especial. Na verdade, por que ele mudou o rei da Síria? Gente, isso aqui é muito profundo e dá para a gente fazer um monte de aplicações para a nossa situação hoje, como igreja, como país, política, tudo. Dá para a gente fazer um monte de aplicações. Por que Deus mudou? Deus tem direito de mudar o rei da Síria? Tem. Ele mudou o rei da Síria. Síria não era uma nação de Deus, mas Deus podia colocar, como ele fala depois com Daniel, eu ponho reis e tiro reis, eu sou soberano. O fato de ter um príncipe desse mundo que está fazendo um monte de coisas erradas, não tirou de Deus o direito e nem a prerrogativa de colocar reis e tirar reis. Então Deus faz isso. Agora a pergunta que nós fizemos semana passada é, por que Deus colocaria um rei mau sobre a Síria? Por que ele faria isso? Deus faz as coisas, e isso é difícil a gente entender, porque até parece que Deus não se importa com os outros povos, e não é verdade. Mas eu vou falar assim, dentro dessa história bíblica é assim, Deus tirou o rei da Síria, colocou um outro rei, um rei mais cruel, um rei pior do que o anterior. Ele coloca um rei ruim, mas por que ele faz isso? Por causa de Israel, tem a ver com o povo de Deus. Deus está agindo
Ah, então Deus não se importava com a Síria? Não, não é isso. É porque Israel é a chave para abençoar todas as nações da terra. Lembram? Israel é a chave. Então, quando você fala, Deus faz todas as coisas por causa de Israel, isso não significa que Deus não se importa com os outros. Significa que Deus só tem uma maneira, Deus tem um plano, Ele não vai desistir do plano dele. Qual que é o plano dele? Usar Israel para ser uma nação de redenção, uma nação para trazer de volta a Deus todos os povos da terra. Mas ele precisa trabalhar com Israel, e Israel, a nação dele, o povo escolhido, eles estão se afastando de Deus. Deus precisa fazer alguma coisa. E o que Deus precisa fazer, Ele não quer fazer. Ele não quer fazer porque é muito doloroso. Deus não quer colocar Azael sobre o trono. Deus esperou muitos anos depois de falar com Elias, porque Ele não quer colocar Azael lá. Porque essa medida final, essa última forma de lidar com o pecado, Deus não quer isso. Deus vai dando chance, Deus é longânimo, Deus não quer que ninguém pereça. Deus está dando chance após chance, dando chances para pessoas que nós não daríamos chances. Você daria chance para Acabe? Você daria chance para Jezabel? Você daria mais tempo? Eu acho que nós não daríamos. Mas Deus vai dando chance, Deus vai permitindo, até chegar esse momento. E esse momento é um momento triste, é um momento duro, em que Azael, então Deus coloca reis, Deus mexe com os governos, mas sempre tendo em vista o plano dele. Sempre tendo em vista o plano dele, porque o plano dele é salvação, o plano dele é redenção, o plano dele é redimir toda a terra, trazer toda a terra de volta para o plano original. E para fazer isso, tem uma hora que precisa vir juízo, mas Deus não quer juízo, mas tem uma hora que precisa. Então eu estou tentando, pelo menos eu estou enxergando nessa relutância de Eliseu, eu estou vendo um lado da natureza de Deus. O mesmo Deus que é completo, que é perfeito, Ele tem ira, mas Ele tem compaixão. Para nós é difícil conciliar isso. Como que Deus pode ser um Deus cheio de compaixão, mas como que Ele também, Ele não pode, Ele não vai trazer salvação e redenção sem antes trazer juízo. Então, chegou esse momento, mas o povo do Senhor, então voltando aqui para o versículo 6, ele diz que essa nação apóstata, quase todos, tem um remanescente muito pequeno que é fiel a Deus, quase todos estão afastados de Deus. Então a gente olha para quem que é o povo de Deus hoje? É o que nós chamaríamos de igreja. Esse é o povo de Deus. Deus não tem, hoje, Deus vai ter nação, tem um propósito de Deus para Israel que não se completou ainda, mas olhando hoje, quem é o povo de Deus hoje? O povo de Deus hoje é a igreja. Só que a igreja é muito difícil de definir. Muita gente que está dentro da igreja que não faz parte da igreja. Tem muita gente fora da igreja, entre aspas, que faz parte da igreja. Então hoje está muito confusa a situação. E nessa época também, ele chama Israel, essa frase assim saltou das páginas para mim, que quando eu leio assim, Jeú, eu te ungi rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Jeú tem uma missão difícil, mais na frente nós vamos ter que seguir uma sequência, senão a gente se confunde, mas assim, nós vamos seguir, na nossa sequência de aulas aqui, nós vamos seguir Eliseu, falta pouca coisa, depois desse episódio que nós estamos estudando hoje, só vai ter mais uma história logo antes da morte de Eliseu, só que ele está aqui, ó, ele está no começo dos 60 anos dele,
12, 15 anos, sei lá, na verdade menos de 12 anos, porque Jorão é rei ainda. Então ele está assim, Eliseu teve um ministério forte registrado aqui por uns 10 anos. Ele vai continuar mais 50 anos. Lógico, ele pode ter feito muita coisa, quem sabe até fez milagres, não sei, mas não está registrado na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia está mostrando uma missão dele. A missão de Eliseu foi completar a missão de Elias, ok? A gente tem falado isso. A missão de Eliseu foi completar a missão de Elias. Qual que é a missão de Elias? Trazer mudança em Israel, acabar com o culto a Baal, trazer juízo sobre a família real de Acabe e Jezabel. Isso era a missão de Elias. Só que Elias não terminou. Só que Eliseu, ele não é o mesmo tipo de pessoa, ele é uma pessoa que mostra esse lado compassivo, ele mostra esse lado misericordioso de Deus. Ele mostra esse lado, durante esses anos que Eliseu atuou no ministério, ele está mostrando evidências do reino de Deus. Como é que é o reino de Deus? Como é que Deus age? Só que chega esse momento agora que vai mais ou menos fechar o capítulo, vai mais ou menos fechar o ministério de Eliseu, porque aqui agora ele está terminando aquilo que Deus tinha dado para Elias fazer. Eu acho essas coisas difíceis de entender, mas muito significativas, né? Como que tem um homem do calibre de Eliseu e ele vai ficar mais ou menos meio século sem fazer praticamente nada? Nós não temos notícias de Eliseu durante todo o reinado de Jeú, durante todo o reinado de Jeoacás. Nós não temos notícias. O que aconteceu com Eliseu? E isso também, irmãos, é uma coisa difícil. A gente sabe que tem muitas histórias de homens que esperaram muito tempo até começar o ministério, não é verdade? Né? Moisés ficou 40 anos, Davi ficou muitos anos fugindo de Saul, Paulo no Novo Testamento ficou muitos anos depois da conversão dele, foi lá para deserto da Arábia. A gente sabe que tem longos anos de preparação antes de entrar no ministério. E depois de começar o ministério, ter longos anos depois, o que você acha dessa ideia? É difícil imaginar isso. A Bíblia não fala que Eliseu ficou inativo, simplesmente não registrou mais nada sobre ele. Pode ser que ele tenha testemunhado, pode ser que ele tenha, quando chega no final da vida dele, esse Jeoás, que era rei quando Eliseu morreu, ele é neto de Jeú. Mas Jeoás, ele conhece Eliseu. Ele fala, meu pai, depois nós vamos ver essa história final em 2 Reis 13. Então, isso significa que Eliseu não era uma pessoa que ninguém conhecia. Provavelmente ele estava atuando em alguma medida, mas ele não fez nada específico nesse sentido que a Bíblia quis registrar, ok? Então vamos continuar aqui. Então, o povo de Israel, apesar de ser um povo afastado de Deus, infiel a Deus, Deus continua chamando de povo do Senhor. E só fazendo um parênteses, que nós vamos demorar um pouquinho para voltar para estudar, depois nós vamos estudar a vida de Jeú. Jeú é uma figura difícil de entender, como já falei, porque ele fez algo que Deus mandou fazer, só que ele não foi também um rei, uma pessoa plenamente fiel a Deus. Ele teve, esses fatos são importantes para a gente avaliar. De todos, você sabe que nesses 19 reis que teve em Israel, nas 10 tribos, eles não seguiram a mesma família. Nós chamamos isso de dinastia, né? Eles não eram a mesma linhagem, como em Judá. Judá teve reis bons e ruins, mas todos eram filhos de Davi, ok? Agora, em Israel, nas 10 tribos, o primeiro rei, depois eu posso colocar numa folha para vocês terem isso aí para ver mais claramente, mas só rapidinho assim para você ter uma visão, porque não é muito difícil de segurar isso. Jeroboão foi o primeiro rei das 10 tribos, só ele e o filho dele.
O filho dele já foi morto e toda a descendência de Jeroboão. Aí começou outra dinastia, chamada Baasa. Segunda dinastia, Baasa. Só Baasa e o filho dele. Depois também foram eliminados. Aí teve um sujeitinho que ficou 7 dias no poder. Né? Quando você fala que tem 19 reis, um dos 19 só ficou lá 7 dias. Né? E depois veio o pai de Acabe. Então, a era Acabe, né, como eu tenho chamado aqui, a era Acabe, teve 4 reis. Começou com o pai de Acabe, Onri, Acabe, depois teve um filho de Acabe chamado Acasias, que por só 2 anos, depois outro filho de Acabe, que é esse Jorão. Então, essa aqui tinha sido a mais longa até então, de Israel. Só que daí também foram eliminados. Aí vem Jeú. Jeú vai ser a dinastia mais longa de todo o período de Israel. Aí depois dele vem alguns reis rápidos, um entra, depois sai, outras linhagens, aí vira uma confusão e é pouco tempo antes do cativeiro. Mas o período mais longo foi Jeú. Jeú foi o melhor, e ele não era muito bom, ele foi o melhor rei das 10 tribos, ok? Então, tudo isso é só para a gente ter mais ou menos uma visão de como é a sequência aqui. Bom, vamos voltar aqui então para a profecia. Então, Deus fala, através do profeta, fala sobre Jeú. Eu te ungi rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Gente, quando, eu não estou conseguindo chegar no versículo 7, né? Quando Deus fala que nos coloca, gente, pode ser sobre nossa família, sobre qualquer pessoa. Eu sempre falo assim que liderança no reino de Deus é para todo mundo é responsável por alguém. Tem pessoas que são responsáveis por mais pessoas. Mas receber uma palavra dessa, eu te ungi rei sobre o meu povo, você não acha que isso é uma incumbência muito, muito séria? Você não acha que a pessoa que recebe essa incumbência tinha que fazer como Salomão e dizer: Deus, eu sou uma criança, o que o Senhor vai fazer comigo? Eu não sei fazer nada. Foi isso que Salomão falou? Quando ele se tornou rei, ele foi para Deus e falou assim: Deus, eu não sou ninguém, aqui teu povo é grande, é o teu povo, é tua aliança, é teu plano. Alguém aqui se habilita para guiar o povo de Deus? Se a gente começasse a pensar na seriedade disso, nós seríamos muito menos candidatos para posições de poder, de autoridade, liderança. Quem sou eu para liderar? Eu posso liderar somente em muita dependência de Deus. Eu te ungi rei sobre o povo do Senhor, sobre o meu povo. Você tem que fazer o que eu mando, não o que você quer. As pessoas ocupam poder por gosto próprio, por gostar do poder, por gostar de mandar, por gostar de ter privilégios. Essas coisas têm que acabar, porque o povo de Deus não é nosso povo. Muitas pessoas falam assim: meu povo, minhas ovelhas. Não existe isso, gente. São ovelhas do Senhor, são propriedade do Senhor. A gente precisaria ter muito mais temor ao ouvir, ao receber uma palavra como essa. Ok, agora vamos ler o versículo 7. Ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Deus demora, Deus espera. Não é porque ele é indeciso, não é porque ele não sabe o que vai fazer, não é porque ele não tem coragem, mas porque ele tem misericórdia. Elias estava praticamente pedindo a Deus: Deus, como é que é? Só vai deixar eu ficar aqui sozinho? Era como se não vai vingar, não vai se vingar de Jezabel. Deus falou assim: vou fazer isso, mas no meu tempo. E aqui agora chegou o tempo. Eu vou me vingar da mão de Jezabel, o sangue de meus servos, os profetas, o sangue de todos os servos do Senhor.
toda a casa de Acabe perecerá. Destruirei de Acabe a todos do sexo masculino, tanto escravo como livre em Israel. A casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aias. Gente, então, vocês conseguem guardar isso? É importante, assim, você vai ler esse versículo, se você não tem uma noção da história, você fala assim, quem é Jeroboão e quem é Baasa? Justamente são as duas casas reais antes de Acabe. Jeroboão foi o primeiro rei, Deus falou com ele, Deus avisou antes, como você me abandonou, como você não levou a sério o encargo de estar sobre o meu povo, como você me provocou a ira, como você, ao invés de levar o povo para mais perto de Deus, você afastou o povo de Deus, então a sua casa vai ser eliminada. Isso foi com Jeroboão. Aí veio a segunda casa real, Baasa. Mesma coisa aconteceu. No tempo do filho dele, todos foram eliminados. Agora nós estamos na terceira dinastia, que é de Acabe. E chegou a hora de julgar a casa de Acabe. Versículo 10: os cães comerão a Jezabel no campo de Jezreel, e não haverá quem a enterre. Que campo que é esse? Quem está lembrado aqui? Por que Jezabel vai ser lançada, o cadáver dela vai ser lançado nesse campo? Por que esse campo? Por que ela seria jogada neste lugar? Quem lembra? Por que este lugar? Não era... Já era assim, era uma maldição. Eu acho que qualquer um de nós acharia muito ruim algum parente seu, ou saber que você seria jogado no campo, que você não seria sepultado, mas eu acho que hoje nós daríamos menos importância para isso. Para eles era uma coisa horrível, era uma maldição horrível saber que uma rainha seria lançada. Até o próprio Jeú, mais na frente na história, ela é jogada de uma torre, e ele deixa ela lá. Depois ele volta assim, nossa, ela é uma rainha, ela é filha de rei, devia ter um sepultamento, né? Aí ele volta para pegar o cadáver dela e descobre que os cães já comeram, né? E isso foi profetizado, quer dizer, foi uma maldição. Mas por que nesse lugar? Porque era esse campo, exatamente onde os cães comem o cadáver dela, é justamente no campo que ela matou uma pessoa para conseguir a propriedade, né? Nabote conseguir a propriedade para eles, né? Então ela vai ser julgada exatamente nesse lugar. Não haverá quem a enterre. Então aí terminou a profecia, e o jovem profeta fez igual Eliseu falou assim, ele terminou, falou assim, é isso que eu tinha para falar, abriu a porta e correu, né? Não ficou para ver o restante. Bom, gente, então eu quero que vocês voltem comigo justamente no capítulo 21 de 1 Reis, que fala dessa história. Foi onde Elias recebeu e deu a palavra para Acabe do que ia acontecer com ele. E eu quero que vocês vejam a fidelidade de Deus, que Deus traz juízos terríveis. E muitas pessoas que não conhecem a Deus e que são amargurados. Você sabe que tem muitas pessoas que falam, como que vocês podem acreditar em Deus? Um Deus que deixa tanto sofrimento hoje, ou lê a Bíblia e fala assim, como é que vocês podem acreditar num Deus que manda matar homens, mulheres e crianças? Tem muitas coisas que as pessoas falam totalmente sem saber do que eles estão falando, porque nós estamos falando de um Deus que ama a justiça, mas que ama a misericórdia, que faz tudo para não acontecer isso. Então eu quero que nós vamos só ver como que essa profecia foi dada para Acabe, que agora está sendo cumprido vários anos depois, e tirar algumas observações daqui. Então eu não vou lembrar toda a história de Nabote, acho que vocês lembram. Então 1 Reis 21,
Aí Deus manda Elias para se encontrar com Acabe nesse campo, depois que ele acabou de mandar matar Nabote, né? Versículo 19. Deus fala com Elias: assim diz o Senhor, não mataste e tomaste a herança? Então lhe dirás: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Eu quero que vocês vejam uma coisa muito interessante, às vezes é difícil da gente entender. Para quem que Elias iria falar isso? Para Acabe ou para Jezabel? O que está falando aqui? Para quem? Para Acabe ou para Jezabel? Para Acabe. Aqui é para Acabe. No lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão o teu sangue. Mas isso não aconteceu. Os cães não lamberam o sangue de Acabe. Por quê? É para vocês lembrarem, porque nós já estudamos isso aqui. Por quê? Então vamos continuar aqui. Versículo 20: disse Acabe a Elias: já me achaste, ó inimigo meu? Respondeu ele: achei-te porque vendeste para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Na época nós falamos sobre essa expressão, que é muito forte, que qualquer um de nós podemos nos vender, quer dizer, trocar a nossa integridade para ganhar uma vantagem. Todas as vezes que nós trocamos o nosso caráter, a nossa integridade, para algo que não é correto, isso desde coisas mínimas, como, sei lá, imposto de renda, nós podemos nos vender para fazer uma coisa errada. O que é nos vender? Você troca, como Esaú trocou o direito de primogenitura. Não, deixa para lá, eu não quero o meu direito, quero comer. A Bíblia chama isso de profano, porque ele não valorizou o que Deus deu para ele. Deus deu para ele uma honra, Deus deu para nós o direito de ser filhos de Deus, ele nos resgatou. Agora você troca isso por alguma coisa, e na verdade nenhum de nós está isento de ter feito isso, todos nós já fizemos isso, mas nós precisamos entender a seriedade. Te vendeste para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Versículo 21. Trarei o mal sobre ti e lançarei fora a tua posteridade, arrancarei de Acabe todo homem escravo ou livre em Israel. Farei a tua casa olha como essa profecia é a mesma que o filho do profeta está falando com Jeú. Vocês estão guardando essa semelhança. Farei a tua casa como a de Jeroboão, filho de Nebate, como a casa de Baase, filho de Aias, por causa da provocação com que me provocaste a ira, fazendo Israel pecar. Também acerca de Jezabel, diz o Senhor, os cães comerão a Jezabel, junto ao antemuro de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães comerão, quem morrer no campo, as aves do céu comerão, não houve ninguém como Acabe. Ok, então Elias entregou essa profecia. E o que aconteceu? Nos versículos seguintes, esse Acabe, que acabou de falar que não tinha ninguém como ele, que se vendeu tanto para fazer o mal diante de Deus, esse Acabe, ele tem um arrependimento. É um arrependimento parcial, não é um arrependimento, não mudou muita coisa. É uma das coisas assim que me chama muito, essa história que me chama muita atenção, para conhecer Deus. Porque Acabe, ele ficou triste, lê ali no versículo 27. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco e jejuou. Dormia em sacos e andava humildemente. Ele levou a sério. Não foi suficiente para mudar. Ele não tirou Baal, ele não tirou os bezerros de ouro, ele não mudou Israel. Mas só o fato dele ter se humilhado, de ter levado a sério, Deus mudou.
Deus não tem problema de mudar. A gente quando fala assim, eu falei, todo mundo ouviu minha palavra, eu falei que Acabe vai ser morto, que os cães vão lamber o sangue dele. Não, Deus muda. Olha aqui, ó, versículo 28. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita: não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Acabe ganhou um tempo. Ele poderia ter ganhado mais tempo. Ele poderia ter mudado essa palavra. Deus não faz coisas com o decreto, sabe aquele do tempo de Daniel, né? O rei dos... Assim, ele não podia mudar. Se ele assinasse um decreto, nem ele podia mudar. Não tinha aquela situação, né, da cova dos leões. Tinha que fazer tinha que jogar lá porque ele tinha decretado. Deus não tem esse negócio de decreto. Ele muda. Ele não muda de capricho, ele não é uma pessoa que não sabe o que ele quer, ele muda baseado em algo muito específico. O que é? Arrependimento. Deus sabia muito mais do que nós lendo essa história, que Acabe não mudou totalmente, mas ele mudou um pouquinho. Deus já ficou todo mole com ele, Deus já falou assim, não vai acontecer, ok, mas o meu propósito maior em chamar atenção é outra coisa. Eu queria... depois, a próxima aula, a gente vai voltar e dar sequência, mas eu queria só fazer agora uma pequena observação. Na verdade, não deveria ser tão pequeno, mas a gente não tem muito tempo agora. Mas eu queria falar com vocês, que eu acho que é uma coisa muito significativa, está em vários lugares na Bíblia. O maior juízo que Deus podia trazer sobre uma família, sobre um homem. Então vamos pensar, aqui nós estamos com uma sequência de 3 famílias que foram apagadas. Jeroboão, que Deus nunca esqueceu do que ele fez, porque ele colocou os bezerros de ouro e fez Israel se afastar de Jerusalém, se afastar de Deus. Todos os reis andaram nos caminhos de Jeroboão e Deus voltava sempre a falar disso, né? A gente falou bastante naquela época sobre isso, mas até hoje isso me empolga. Eu preciso saber que pecado é este. Não só que foi um pecado que trouxe juízo sobre Jeroboão, mas era um pecado que Jeú, que foi o melhor de todos, ele fez muita coisa boa, acabou com o culto a Baal, tirou Baal de Israel, mas ele não deixou os pecados de Jeroboão. Então é uma coisa muito séria. Mas a ideia é a seguinte: Jeroboão fez o que era mau aos olhos de Deus, não se arrependeu, Deus deu chances, não se arrependeu. Então Deus pronunciou uma sentença sobre Jeroboão que era uma coisa terrível. O que era? A gente até pensa assim, gente, que folgado, né? Jeroboão morreu em paz, foi sepultado, o negócio vai acontecer no filho dele. O filho de Jeroboão reinou 2 anos e aí que veio Baasa, matou todo mundo, inclusive o filho de Jeroboão. Jeroboão já tinha morrido em paz, entre aspas, né? Sem ver o juízo, né? Mesma coisa aconteceu com Baasa. Baasa reinou um certo tanto, Deus falou com ele também: você não foi fiel, você não saiu dos caminhos, então vai acontecer sobre você também. Mas não aconteceu na vida dele, aconteceu no filho dele. Agora Acabe quase que ia ser, de acordo com Elias aqui, a palavra de Deus para Elias, ia acontecer com Acabe. Mas Acabe se arrependeu, amoleceu um pouco diante de Deus. Deus falou assim, tá, eu vou dar mais um tempinho. Mas aconteceu no filho. Aí a gente pensa, mas coitadinho do filho, o filho não tinha nada a ver, foi o pai dele que fez. Eu não posso explorar toda a justiça de Deus, né? Deus fala que Ele visita as iniquidades dos pais sobre os filhos, tem coisas que é difícil a gente entender. Mas eu queria falar sobre uma coisa que me chamou muita atenção. Hoje de manhã, enquanto eu estava meditando, veio assim uma coisa assim muito forte. Qual foi o homem que Deus amou, que era o homem segundo o coração? Deus amou vários homens, cada um tem uma qualidade especial, mas Davi era o homem segundo o coração de Deus. Qual foi a bênção que Deus deu para Davi? Qual foi a bênção?
de ter filhos para sempre. Nunca vai faltar um filho. Olha que bênção. Eu acho que nós não temos essa cultura. Eu vou morrer, vou saber se meu filho, meu neto, meu tataraneto, não sei quem, vai continuar ou não. Assim, lógico, a gente quer que a nossa família seja bem sucedida, mas isso vai fazer muita diferença para você? Isso é uma coisa que você vai lutar para conseguir? Qual foi a pior maldição que Deus podia dar para esses homens que foram infiéis a Deus? Qual foi a pior maldição? Qual foi o presente? Eu não estou entrando no mérito, e a gente tem que entender que morte física não é o castigo final. Coitadinho do filho de Jeroboão, mas na verdade o filho de Jeroboão andou nos mesmos caminhos de Jeroboão. Mas qual foi o presente que Jeroboão deu para o filho dele? Ele deu uma herança de um juízo. Esse juízo poderia ser revertido? Podia, a qualquer momento. Gente, vocês estão vendo que em qualquer momento Deus falou: Acabe, vai morrer, os cães vão lamber, o sangue dele vai ser derramado aqui. Aí Deus muda. Em qualquer momento Deus pode mudar. As coisas de Deus podem mudar, basta uma coisinha que a gente não sabe onde está a chave às vezes, mas se chama arrependimento. Isso pode mudar, mas voltando à questão principal, qual foi o presente que Jeroboão deu para a descendência dele? Qual foi o presente que Baasa deu para a descendência dele? Qual foi o presente que mesmo Acabe com um arrependimento parcial, mas ele não reverteu? Qual foi o presente que ele deixou para o filho dele? Uma maldição. E qual é a maldição? De ser apagada a sua descendência. Qual foi a bênção que Deus deu para Davi? A bênção de ter uma linhagem. Qual foi a bênção que Deus deu para Abraão? Abraão não ganhou, Davi ganhou uma descendência no trono, mas Abraão não ganhou só uma linhagem, né, no trono. Abraão ganhou toda a descendência. Aliás, nós fazemos parte da descendência. Deus falou para Abraão, aliás, essa conversa a gente nem sabe como é que ficou registrado na Bíblia. Como é que a gente sabe? Quando Deus fala na Trindade, né, quando Deus fala lá, não fala com quem que Ele está falando, Ele não está falando com anjos. Quando Deus fala assim, façamos o homem, quem que soube? Acho que Deus contou, né, para alguém, né? Porque quem estava lá para escutar essa conversa de Deus? Tem uma conversa de Deus em Gênesis 18. Lembra que foram três pessoas almoçar com Abraão, e uma dessas pessoas era Deus. E depois eles iam seguir adiante, a próxima missão deles era destruir Sodoma. E aí tem uma conversa entre eles ali, que não fala que Abraão estava escutando essa conversa. Não sei como que a gente sabe, quem descobriu que Deus falou isso, mas não importa. Deus conversando ali entre a Trindade, entre Ele e o Filho, o Espírito Santo, Ele fala: eu vou esconder de Abraão o que eu vou fazer, sendo que Abraão vai ser uma grande nação. Por que ele vai ser uma grande nação? Porque ele vai ensinar os filhos dele a seguir nos mesmos caminhos após ele. Gente, eu não sei exatamente como transmitir isso. A descendência de Deus não é limitada à descendência biológica hoje. Existem filhos espirituais. Por exemplo, Paulo fala com Timóteo: o que você recebeu, transmita, invista em alguém. Paulo não era casado, não tinha filhos, mas ele investiu em Timóteo, em Tito, em outras pessoas. Então, a descendência não é limitada, mas ao mesmo tempo faz parte. Existem muitos exemplos negativos, pessoas que
fazem parte da igreja, porque nós até temos uma expressão muito ruim, né, que a gente fala assim, quando você se converteu? Eu nasci na igreja. É uma expressão muito ruim, né? Porque ninguém nasce na igreja, nem literalmente, nem espiritualmente, não tem como nascer na igreja. Mas existe uma tradição que é negativa, a pessoa está na igreja porque os pais eram, tem aquela coisa tradicional que não traz vida nenhuma. Mas Deus quer, se você for olhar na Bíblia, o propósito de Deus, o reino de Deus, ele tem uma continuidade, porque as pessoas passam de pai para filho. O mandamento que tem promessa, de acordo com Paulo em Efésios, é: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem. Ou seja, pegue a herança, pegue os princípios, pega aquilo que Deus deu para o pai e para a mãe, usa aquilo e passa para frente. É assim que o reino de Deus vai, é vivo, é orgânico. E hoje, né, no nosso mundo moderno, vai em massa, né? Fitas e livros e multidões, gente, é vivo, é passando de pai para filho, de mãe para filho, é uma coisa viva. Nós precisamos investir tanto na família natural como na família espiritual. Nós precisamos investir, porque é assim que o reino de Deus vai para frente. E cada vez que acontece uma coisa terrível disso, a gente fica pensando: olha que sentença horrível, ele vai eliminar a descendência de Acabe, não vai sobrar um. A gente até fica pensando: puxa, mas eles tinham culpa. A questão não é essa, a questão é que quando você não investe, quando você não é fiel a Deus e não investe na outra geração, é descontinuado, é uma sentença. Deus tem que começar de outra família, de outra pessoa, começa tudo do zero. Isso não é o reino de Deus. Então, assim, essa missão negativa que Jeú tem agora para exercer o juízo de Deus sobre a família de Acabe, Deus tinha dado bastante chance, porque ele não queria fazer. Você acha que se Deus não queria trazer o juízo na vida de Acabe, nos dias de Acabe, ele não ia querer também tirar do filho dele? Ele queria tirar. E se você olha as histórias de Eliseu, que várias vezes envolve o rei de Israel, quem que é o rei de Israel, que está sempre nas histórias de Eliseu? Esse Jorão aqui, filho de Acabe. Deus deu muitas chances. A Bíblia até fala que Jorão, ele era menos perverso do que o pai e a mãe. Mas ele não chegou, ele não reverteu, ele não aproveitou as oportunidades que Deus deu. Então, essa continuidade da família, essa passagem de um para o outro, como isso é importante. Que presente, que legado nós vamos deixar, ou que legado você pode pegar da geração anterior. Vamos orar. Senhor, tem muitas coisas aqui que nos deixam ainda com interrogação, muitas coisas que nós não entendemos ainda, mas nós queremos focar nessas coisas que aparecem, que são fatos importantes nessa história. Tanto a atitude de Eliseu, como ele não quis ver juízo cair sobre o teu povo. Ele chorava para não ver o juízo cair sobre o teu povo. Ele não estava se esquivando, não estava fugindo da responsabilidade, mas era difícil ver juízo sobre o teu povo. Ó Deus, nós estamos vivendo numa época em que, com certeza, tem muito motivo, talvez mais ainda do que no tempo de Eliseu, para o Senhor trazer juízo sobre todos nós. Do Senhor até eliminar também a nossa descendência, porque nós não estamos trazendo o teu povo, talvez nem as nossas famílias, de volta para ti.
Mas, ó Deus, nós vemos também como o Senhor quer mudar, como o Senhor quer adiar o juízo para que haja ainda oportunidade. E essa oportunidade, ela pode ser uma janela de esperança, ela pode ser um momento em que muitas pessoas podem mudar a sua sorte. Ó Deus, mostra-nos, Senhor, como isso pode ser aplicado na nossa vida, na vida do Teu povo. E obrigado porque o Senhor ainda nos considera Teu povo, apesar de tudo que nós temos feito para ser infiéis a Ti. Pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém.